Cara, vamos entrar num tema polêmico e mais velho que enfim, sei lá. A gente está gravando isso, não, o Inter recém jogou com o Flamengo, não teve ainda o último jogo, ou seja, ainda não sabemos se o Flamengo se confirma campeão, se aconteceu uma aberração aí, e enfim, e o Inter vai ser campeão. Mas de qualquer forma, tem sido comentado muito nos últimos dias esse lance da expulsão do Rodinei, tá? O que eu queria te perguntar é que isso, o fato de ter acontecido isso gerou todo um zum na internet, que sempre acontece, de que há um favorecimento para os times do eixo de São Paulo em detrimento dos... Sim. Tá. Eu quero te perguntar, primeiro, se tu acha que isso rola. Eu quero saber se tu acha que isso rola, mas em dois aspectos: na arbitragem e também na imprensa. Tem gente alucinada dizendo que os comentaristas de Rio de São Paulo sempre defendem o Flamengo e o Corinthians. Mas eu acho que Cara, isso é uma balela, assim, cara, Eu acho assim, ó, favorecimento, ele às vezes, sem querer, existe, tá? Uhum. Do mesmo jeito que também existe favorecimento da dupla Grenal contra os times do Torneio Gaúcho. É aí que eu ia chegar. Tu vai botar o Grêmio contra o Aimoré, tu vai colocar o Inter contra o Novo Hamburgo, a dupla Grenal, muito mais vezes, ela é beneficiada do que prejudicada. E aí? Aí não conta. Uhum. Vai pegar, sei lá, o Brasil de Pelotas, ou Pelotas da sua cidade, contra times menores da região, ou o próprio Farroupilha, que é da cidade, mas, enfim, não tem tanta repercussão hoje quanto os outros, o Brasil e Pelotas vão ser muito mais vezes beneficiados, ajudados, do que prejudicados. Uhum. Cara, isso faz parte. Não deveria acontecer. Óbvio que não deveria acontecer. E sobre, cara, a crítica de imprensa ou não, as pessoas têm que entender o seguinte. Uma rádio local, ela vai puxar para o seu lado e ponto. É assim. Não quer dizer que ela tenha que esconder aquilo que está errado. Se eu tiver que dar um pau no Grêmio, eu vou dar um pau no Grêmio. Se eu tiver que dar um pau no Inter, eu vou dar um pau no Inter. E dane-se, porque a credibilidade, o acontecimento, a leitura, ela fala mais alto do que isso, tá? Começa por aí. Se o cara trabalha numa rádio do Rio de Janeiro, é óbvio que ele vai puxar para o lado do Flamengo. E tá certo ele. Não pode ser diferente. O X da questão é o seguinte, Henrique. O X da questão é o seguinte. Tem empresas, tem mídias que são regionais e tem mídias que são nacionais. É aí que está a diferença. Quando a ESPN a ESPN é uma empresa que fica em São Paulo, mas ela passa para o Brasil inteiro. Ou a Sport TV, que tem no Rio, tem em São Paulo, mas é do Brasil inteiro. Quando a Sport TV fala só do Flamengo e despreza o Inter ou o Grêmio, ela está errada. Mas o Flamengo dá mais audiência. Dá mais audiência, mas tu é uma emissora nacional. Então te porte minimamente, razoavelmente, como uma empresa nacional. Certo? Por exemplo, uma empresa de rádio de Porto Alegre que vai falar de futebol, ela não vai falar muito de Caxias e Juventude, porque ela é de Porto Alegre. Ela é de Porto Alegre, cara. Uma empresa de Caxias, ela vai falar do Caxias, a Rádio Caxias, ela vai falar do Caxias, do Juventude, e não vai falar do Veranópolis. Mas é pé da serra? Não interessa, velho. A emissora é de Caxias. Entendeu? É isso. Agora, se você tem um programa de TV que abrange o estado inteiro e vai ter um jogo de campeonato gaúcho, tu não pode menosprezar os outros times só porque eles não são da tua cidade ou porque dão menos audiência. É aí que está o erro. Eu entendo, por exemplo, a Band é conhecida em São Paulo por falar só de Corinthians. Eu entendo, cara, que ela fale só de Corinthians. Se ela está falando só para um público de São Paulo e o Corinthians dá mais retorno que os outros, eu entendo, cara. Agora, num programa nacional, aí não. Porque um programa nacional, ele abrange outras coisas. Aí tu não pode puxar para um lado. E tu acha que rola muito, tipo, de emissoras nacionais e estaduais, digamos, não favorecerem, mas dar mais ênfase para os times da sua cidade e tal? Tu acha que tem muito isso? Tem até certo ponto natural, né? Natural. Eu sou nascido e criado em Porto Alegre. É natural que eu conheça mais Grêmio e Inter do que o Brasil de Pelotas. Sim. É natural, cara. O cara que é nascido e criado em Caxias do Sul, é natural que ele conheça mais Juventude e Caxias do que, sei lá, o Ipiranga de Erechim. É natural isso, é natural.
Só que aí tem questão de linha editorial, de saber, de novo, o começo da nossa conversa, para quem tu está falando, qual público tu busca, quem é teu público-alvo. Claro. Tudo isso é importante nesse aspecto, né? Agora, é natural. Até mesmo essas empresas nacionais, tipo o Sport TV que a gente citou, vai ter lá o Júnior comentando um jogo. É evidente que o Júnior vai falar mais do Flamengo do que do Palmeiras, porque ele jogou no Flamengo, é ídolo do Flamengo, é natural. Para pegar um jornalista, eu peguei um ex-jogador, Maurício Noriega, que é paulista, é natural que ele vá falar mais do Palmeiras e do Corinthians do que, sei lá, do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Não porque ele prefira um ao outro, mas porque ele é nascido em São Paulo, criado em São Paulo, ele está muito mais bem informado sobre os assuntos dos paulistas do que de outros clubes, é natural isso, né? Tá, mas especificamente com relação ao lance polêmico, tá? Pegando esse do Rodinei agora. Por exemplo, ou qualquer outro, tu acha que acontece muito o comentarista que ele é do Sport TV ou da ESPN, ele está inserido lá naquele contexto, ele acabar, no seu comentário, ser mais tendencioso pro lado do time da casa, lá pro lado não, isso não, cara. E o contrário aqui também. Aqui, pô, o cara achou que foi para expulsão, mas ele disse que não, porque ele sabe que ele fala mais para a torcida do Inter, sabe? Não. De ser tendencioso, eu acho que não. Mas eu acho que, enquanto ser humano, a gente comete uns equívocos que são muito fortes, tá? Pegar esse lance do Rodinei, tá? Que foi o lance do Flamengo e Inter, um lance que ele pisou no pé do Felipe Luiz. Para mim, a expulsão foi um exagero. Era lance de cartão amarelo, o juiz deu vermelho, tá? Mas vamos então tirar do jornalista e colocar no torcedor, tá? Só para a gente inverter um pouco a ótica e ver como é que a banda toca. O Inter na Libertadores, ele ganhou do Boca Juniors na Argentina e o Boca teve um jogador chamado Obando expulso em um lance igual. Não foi parecido, foi igual, tá? Naquele jogo, eu não ouvi um colorado sequer dizer que a expulsão foi injusta. E eu não vi um gremista sequer, porque, claro, o Grêmio não está envolvido, mas o gremista está secando, normal. Eu não vi um gremista sequer dizer que a expulsão foi acertada. Todos os gremistas disseram que a expulsão foi um exagero e os colorados disseram que a expulsão foi justa. Agora, o lance igual do Rodinei, todos os colorados que disseram lá atrás, nesse lance do Obando, que a expulsão foi acertada, acharam injusta. E os gremistas que lá atrás acharam injusta, hoje estão de boa com o negócio do Rodinei. Outro jogo, e aí envolve os dois, tá? E eu vou botar na mesa para os dois. Um Grenal, aliás, apitado pelo mesmo árbitro, Rafael Klaus. O Grenal do primeiro turno do Brasileiro tem um lance que o Bruno Cortez ele pisa no tornozelo do jogador do Inter em um lance muito parecido, mas assim, ó, muito parecido com esse do Rodinei, tá? Os colorados ficaram todo o campeonato brasileiro, eu vou usar o termo encher o saco para os dois, tá? Os colorados passaram todo o campeonato brasileiro enchendo o saco que o Cortez tinha que ser expulso naquele lance e não foi, tá? E os gremistas passaram todo o campeonato dizendo que não, é normal, é de jogo, certo? Porque era o jogador do Grêmio. Os mesmos colorados que mostram esse vídeo hoje, ou o Rafael Klaus, que é o árbitro, lá ele não expulsou e aqui ele expulsou. São os mesmos caras que lá atrás queriam que o Cortez fosse expulso. E agora não quiseram que o Rodinei fosse expulso. Sim. E os gremistas, vice-versa. Acharam que lá era normal e agora não, beleza. Por que eu estou trazendo esses exemplos que a minha memória está me ajudando? Porque é muito fácil dizer que o jornalista A ou B, o árbitro A ou B, se o próprio torcedor também muda de opinião como quem muda de roupa. Só que aí não é questão da opinião em si. É o velho problema que nós temos do futebol brasileiro da cornetinha, da flauta. E aconteceu, saindo de Grêmio Inter, tá? Vai lá o Corinthians e é prejudicado pela arbitragem. Vai lá o Corinthians, faz uma notificação à CBF, dá um pau na CBF. O que o palmeirense faz? Dá risada. Bem feito e tal. Na semana seguinte, o Palmeiras é prejudicado pelo mesmo árbitro incompetente. Aí vai lá, Palmeiras, pau na CBF. O que o corintiano faz? Bem feito e tal. Enquanto ficar nessa palhaçada de um ficar rindo da cara do outro e a gente não entender
que tem uma coisa muito mais séria em jogo, que é a incompetência, que é o descritério, que é o despreparo, que é a falta de comando, que é a zona, que é a várzea da arbitragem brasileira, enquanto a gente não entender que o problema é muito maior do que o teu time ser beneficiado ou prejudicado, a gente não vai a lugar nenhum. Porque as pessoas só se levantam para reclamar quando o time delas é prejudicado. Quando o rival é prejudicado, eu não vejo ninguém levantar, não, meu, é isso aí, vamos junto, vamos se unir aqui porque a gente precisa. Aí não tem. Sim. Então, enquanto continuar essa palhaçada, a gente não vai a lugar nenhum. Eu concordo totalmente. Assim, eu acho que isso prejudica bastante, né? Porque cria esse ambiente que fica complicado de tu dar uma opinião séria no meio dessa briga. Mas, assim, ao mesmo tempo, a incoerência do torcedor ela é gigantesca. Isso não discuto em nenhum momento. Mas, ao mesmo tempo, né, o torcedor, a gente pode discutir isso, né? Pô, deveria e tal, mas ele não tem obrigação de ser coerente. Ele está ali porque ele vai xingar sempre, né? Não tem. Não tem como controlar claro, isso. Claro. Aí eu te pergunto, o papel do jornalista, do comentarista nesse momento, ele é colocado até à prova, assim, né? Porque fica essa loucura dos torcedores gritando sempre a seu favor. Eu não sei o que tu pensa, eu acho que tu concorda, cabe ao comentarista tentar ser o mais coerente possível sempre, né? Não é fazer uma caça... Essa para mim é a palavra-chave, é a coerência. Eu passei um turno inteiro ouvindo porque naquele lance do Cortez, que os colorados pediram a expulsão, eu disse, não, Maria, lance de cartão amarelo. Passaram o turno, não, mas que absurdo, que absurdo. Hoje ninguém fala mais que absurdo. Claro. Por quê? Porque no lance do Rodinei, e eu estava comentando o jogo, eu disse a mesma coisa. A expulsão é um exagero. É lance de cartão amarelo. Eu mantive minha coerência. O torcedor não manteve coerência, porque quem queria que fosse expulso lá não quis o Rodinei expulso aqui, e vice-versa. Quem não queria o Cortez lá, queria o Rodinei aqui. O torcedor não se manteve coerente. O Rafael Claus não se manteve coerente, porque lá ele não deu nada e aqui ele deu vermelho. Agora, eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu lá achei cartão amarelo, eu aqui achei cartão amarelo. Os lances são muito parecidos e, para mim, o critério é esse, é de cartão amarelo. Não teria problema? Até teria, mas o problema seria menor. Se o Rafael Claus desse vermelho nos dois lances. Aí eu poderia até divergir dele 2 vezes, mas eu pelo menos ia admitir. Não, ele teve critério. Claro. O critério foi esse. Tá? Agora, ele não teve nem sequer o critério. E aí, se não há critério, parceiro, não tem concordar ou discordar. Aí a premissa já parte errada. E nesse momento, passado o jogo, eu acho que cabe a comentaristas e jornalistas esportivos no geral... obviamente, não fazer uma caça às bruxas ao Rafael Claus, mas cobrar isso, porque isso, né, cobrar o critério. Qual é o critério da arbitragem? Não só nesse caso, como isso acontece muitas vezes, né? Não tem critério, né? Exato. Não tem critério. A arbitragem brasileira... eu não tenho nada contra a pessoa do Gaciba, tá? Leonardo Gaciba, que quem comanda a arbitragem brasileira. Até conheço o Gaciba pessoalmente, de conviver em estádio e tal. O Gaciba foi comentarista da Rede Globo há muito tempo, a gente cruzava em estádio, conversava. Na época que eu fumava, o Gaciba também fumante, a gente ia lá, dividia cigarro, conversava e tal. Nada contra o Gaciba, jamais, como pessoa, tá? E até acho que ele era um grande árbitro. Eu sempre achei o Gaciba muito melhor do que o Simon, por exemplo. Eu sempre achei o Carlos Simon meio pavão, assim, queria aparecer e tal, o Gaciba não. Agora, o trabalho do Gaciba à frente da arbitragem brasileira é um trabalho patético, é um trabalho pífio, é um trabalho insuficiente, é um trabalho quase que pornográfico. O Gaciba, como diz a música do General de 10 Estrelas, lá, ele fica atrás da mesa com o cu na mão. Por isso que eu posso falar palavrão, eu falei. Ele fica atrás da mesa escondido, cara, ele não aparece. O Gaciba não dá uma entrevista, ele é procurado, ele fala que não, aquela desculpa patética, assim, de que não, é que se eu der entrevista para uma rádio, vou ter que dar para todas. Parceiro, é para isso que existe coletiva. Tu reúne uma coletiva num hotel no Rio de Janeiro, que é onde ele mora agora, ou na CBF, ou na puta que o pariu, em qualquer lugar, e fala para os caras. Quem é que quer perguntar? Olha, a Record quer perguntar, a Globo quer perguntar, o SBT quer perguntar, 500 rádios querem perguntar. Beleza, então organiza. Vamos dividir. São X perguntas por estado, tá? Senta numa cadeira e responde as perguntas. A entrevista coletiva é isso. Tu para e tu responde as perguntas. Quer ficar de mau humor, de má vontade? Pode até. Porque aí, assim, cara, aí pelo menos a gente vai ter a opinião do Gaciba.
que o Gaciba acha dos lances? Eu não sei, a gente não sabe. Porque ele não fala. Ele não fala, ele é uma peça. Tem quem pense o seguinte, eu já ouvi isso de várias pessoas, o Gaciba foi engolido pelo sistema. Eu até posso acreditar nisso, porque, de novo, eu não tenho absolutamente uma vírgula a colocar na integridade pessoal do Gaciba. Não acho o Gaciba mau caráter, pelo contrário, sempre mostrou até o contrário disso, um sujeito íntegro, honesto, uma conduta reta e tal. Mas o trabalho profissional dele à frente da arbitragem da CBF é uma vergonha. E ele precisa falar sobre isso. Ele precisa ser questionado e responder, para pelo menos a gente saber o que ele pensa sobre o assunto. E ele não faz, ele fica escondido atrás da mesa com aquilo na mão. Né? Tu acha que o juiz deveria dar entrevista depois do jogo? Eu acho que sim. Ele faz parte do jogo. Ele faz parte do jogo. O goleiro pode tomar um frango. Cara, é ser humano. O ser humano erra. O narrador erra nome de jogador. O comentarista fala que é 4-4-2 e não é. Ele erra a leitura de jogo. O comentarista fala que tem que entrar o jogador para virar o jogo. O jogador entra, o time piora. Erra. O repórter erra a informação. O repórter diz, o Henrique vai ser contratado pela Bandeirantes. Não é. O repórter errou a informação. Deu a famosa barrigada, né, na nossa gíria. O plantão vai dar uma estatística e ele erra. Ele erra o percentual, enfim, ele falha. O goleiro pode tomar um frango, o zagueiro pode errar um passe, o meio-campista erra a leitura. Todo mundo, cara, o erro faz parte do jogo. Tá? O técnico erra a alteração, todo mundo erra na vida o tempo inteiro, todos os dias, sem exceção. Tá? O erro ele faz parte do ser humano. Então, se vai todo mundo errar e todo mundo é ser humano, por que tu vai tratar o juiz como máquina? O juiz pode errar também. Eu não defendo que o juiz não erre. O juiz é humano, ele vai errar como qualquer outro. Agora, quando o juiz ele não pode nem sequer falar sobre o erro, eu não sei se ele admite o erro ou não. Porque se o goleiro toma um frango e ele vai aos microfones, cara, falhei. Eu digo, bom, pelo menos ele admite o erro. Então, quem sabe agora ele vai trabalhar mais, vai treinar aquele fundamento para não errar. Ou ele fala, não errei. Eu vou dizer, pô, cara, não admitiu o erro. E aí, entende? Aí tu gera um debate a respeito. O árbitro, daqui a pouco, eu não sei, daqui a pouco o Rafael Claus, ele acha que ele acertou de expulsar o Rodinei. Não sei, ele não fala. Aquele juiz, Flávio Rodrigues de Souza, que inventou um pênalti do Vitor Cuesta em cima do Cano no Inter e Vasco, eu não sei se ele acha que errou ou não. Para mim, o pênalti foi ridículo, foi inventado. Claro. Eu não sei, na opinião dele, ele pode... Não, eu achei... Ele pode manter que foi pênalti. Eu não sei, cara. A gente precisa saber o que o árbitro pensa. Assim, não quer dar uma entrevista coletiva, não quer responder as perguntas, já é errado, porque o confronto ele faz parte, né? Mas beleza, mas pelo menos tem pronunciamento. E pelo menos depois do jogo ele passa, olha só, eu vou 2 minutos falar sobre o jogo, eu acho isso. Pelo menos vai ter a voz do cara para a gente saber o que ele pensa da vida. Mas isso aqui que eu acho, cara, eu acho que isso talvez seja uma opinião velha já, que eu não participo desse meio, mas para mim não há esse tipo de posicionamento, porque não é só a questão que tu falou do erro humano. Os caras sabem que é uma bagunça. Os caras sabem que é uma bagunça, a arbitragem brasileira, tudo que acontece, não existe critério e tudo mais. Então, a partir do momento, acho que os caras pensam, a partir do momento que a gente se dispor a vamos responder, tipo, como é que vai ser meio indefensável, sabe? Eu acho que é também um reflexo disso, assim. Mas acaba ficando uma muleta, né? Claro, porque daí ele pensa o seguinte, cara, posso errar à vontade porque eu não vou dar explicação para ninguém, cara. Então eu vou errar e pronto. Eu acho que se eles tivessem a obrigação de encarar as pessoas, de ficar no olho, encarar as câmeras, eles iam errar menos. Pode ser. Porque a responsabilidade ia ser maior. Rapidinho, uma última que eu esqueci. É uma pergunta mais velha do mundo, assim, mas como a gente não é um canal aqui de jornalismo esportivo, talvez seja interessante saber a tua opinião sobre. Jornalista revelar time, o que tu acha sobre? Cara, o jornalista revelar time, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, que é o seguinte, eu pretendo revelar o time em algum momento, até porque eu sou nascido e criado em Porto Alegre, é óbvio que eu sou gremista ou colorado, e esconder isso não é um crime, não é um crime ser gremista, não é um crime ser colorado. Mas enquanto as pessoas elas derem mais importância para o time que eu torço do que importância para a opinião que eu tenho para passar, eu acho que não é nem questão minha. Eu acho que as pessoas que não estão prontas para saber o time que eu estou torcendo, e eu não faço questão que elas saibam. Por enquanto, tá? Em algum momento elas vão saber porque eu quero dizer, tá? Porque assim, um flamenguista pode muito bem dizer o seguinte, o time do Vasco é bom, cara.
Só que se ele faz isso, as pessoas, não pode flamenguista dizer isso. Por que não? Claro que pode. Claro que pode. O vascaíno pode dar um pau no Vasco. Pô, o Vasco mereceu ser rebaixado. O vascaíno pode dizer isso. Mas aí entra aquele negócio do Justino, não sei o quê. Então, assim, cara, enquanto as pessoas ficarem mais preocupadas, se eu acho que o Rodinei tinha que ser... Eu até não acho, mas só por exemplo. Se eu acho que ele tinha que ser expulso, é gremista. Se eu acho que foi um exagero, é colorado. Ou vice-versa. Então, assim, as pessoas partem da premissa que se eu estou elogiando o Grêmio, eu sou gremista. Se eu estou elogiando o Inter, eu sou colorado. E essa premissa não é... Essa premissa ela é patética, ela é uma premissa burra. Desculpa, ela é uma premissa idiota. Tá? Como se o gremista não pudesse criticar o Grêmio e um colorado não pudesse criticar o Inter. Se o torcedor pode vaiar no estádio, pode. O cara que torce para o time não pode falar mal do time. Então, enquanto a gente ainda achar ou dar mais importância para o time do jornalista do que para a opinião que ele tem, eu acho que não é o momento ainda. Um dia o momento vai chegar. Eu não... Sim. Talvez aconteça daqui um mês, um ano, não sei, mas eu pretendo um dia abrir o time, até porque não ficar escondendo também não leva ninguém a lugar nenhum, né? Sim, o Mauro, que a gente esconder. Mauro César, que a gente falou antes, ele foi num momento bem específico que ele revelou, né? Também. Falou que é amigo dele, tu tem uma relação sim, assim sim. Sim, a gente conversa toda hora, não chega todo dia, mas toda semana a gente conversa, 2 ou 3 vezes. Legal. Falamos bastante de futebol, de jornalismo e tal. Conheceu de estádio, assim? Não, cara, eu conheci o Mauro César pela TV, é claro, né? Mas numa entrevista que eu fiz com ele e que a gente começou a falar de outras pautas, e aí entrou o futebol argentino, legal. E eu sou torcedor do Racing na Argentina e ele também. E aí a gente começou, torce pro Racing, torce, eu também. A gente começou a falar do Racing, uma entrevista de meia hora, uns 20 minutos foi sobre o Racing. E aí a gente trocou contato, eu acho que já era o WhatsApp na época, o Torpedo, eu acho que já era o WhatsApp. Enfim, trocamos, e aí começamos a falar ali do Racing, tal, na época o Milito tá voltando pro Racing e tal, e começamos a conversar bastante sobre isso. E em seguida a gente fala sobre jornalismo, sobre imprensa de um modo geral, sobre futebol como um todo. E aí a relação ela se aproximou por causa do Racing. Mas, enfim, já gostava dele como comentarista, ele gostava de mim e tal, daí só foi depois disso. Legal. Era o meu ídolo lá em 2008. Depois eu sempre acompanhei, gostei e tal, mas um dos caras que eu resolvi fazer jornalismo era por causa dele, assim, ele, PVC. Ele é muito bom, cara, ele é muito bom. Cara, se tu pensar, é o único jornalista assim fora da Rede Globo que repercute tanto quanto ou mais do que os caras da Globo. É verdade. Ele tem uma repercussão que vai ter muita gente nos vendo e nos ouvindo que odeia o Mauro César. Ele faz parte. Quem trabalha com opinião se prepare para ser odiado, tá? Tem muita gente que me odeia também, beleza? Tá? Faz parte, tá? Jornalista não pode ficar. Quem trabalha com opinião, não vou dar essa opinião porque os caras não vão gostar. Velho, se tu tem medo de dar opinião, sai do jornalismo, não é para ti. Tá? Tu tem que estar preparado para te indispor eventualmente. Então tem muita gente que odeia ele, mas mesmo quem odeia é obrigado a admitir que a repercussão dele é absurda, né? É absurda. O Flamengo perde, ele não escreve uma vírgula, mas o Flamengo perde um jogo e o termo mais citado no Brasil é Mauro César. É incrível. É inacreditável. É inacreditável. É incrível. É verdade.